Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Ramagem, tá? Hoje foi o segundo depoente do dia, o primeiro foi o Mauro Cid, a gente já deu um resumo do que ele falou. Depois daquele resumo que a gente falou, ainda teve as perguntas do advogado, dos advogados de defesa dele próprio e de outros réus, mas não tem muita coisa a acrescentar, não. A grande questão agora foi justamente o Ramagem, que foi o segundo depoente do dia, tá? O segundo depoente do dia. O Ramagem, o que assusta no depoimento dele é o quão pouco tem a PGR contra o Ramagem. Não tem nada. A única coisa que foi objeto de contestação ali é a questão de que ele tinha anotações dentro do computador dele de que ele teria dito coisas contra a urna eletrônica. Olha o absurdo, ele não foi citado na delação do Mauro Cid, ele não foi citado em nenhum outro lugar, ele não tinha contato com mais ninguém. A única coisa que tinha é que a polícia fez uma busca na casa dele e aí achou alguns arquivos em que ele criticava a urna eletrônica, arquivos de 2021, da época em que estava sendo votada a PEC para o voto impresso, vocês lembram disso? Ou seja, por que o Ramagem está nesse processo? Ele não tem lógica nenhuma ele está nesse processo. Eu vou explicar para vocês por que ele está nesse processo. É um absurdo. Essa notícia foi sugerida por Caralho, Sondei o Furo Mesmo, Qual o Problema, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, estão havendo os depoimentos dos acusados no caso lá do suposto, entre aspas, golpe do Bolsonaro, que não tem golpe nenhum, a gente já sabe que é um circo danado, mas chega a ser impressionante a forçação de barra desse pessoal. O caso do Ramagem é um caso todo atípico, porque, cara, ele não tem ligação de nada com ninguém. Os advogados das outras pessoas não perguntaram nada para ele, porque ele não tem nada, não tem interação com ninguém. O que esse cara tá fazendo aqui? Né? Ele foi acusado, vocês lembram, do caso da ABIN paralela. Porque a ideia é que o Bolsonaro teria criado uma ABIN paralela, vocês lembram, para investigar o Xandão, investigar outras pessoas, porque tinha um software chamado First Mile, ou Last Mile, sei lá, alguma coisa assim, que era um software que identificava as pessoas e não sei o que lá. Lembra que a imprensa fez um escarcéu em cima disso? E no final das contas, o que ele explicou muito claramente aqui é que o First Mile, quando ele assumiu a diretoria da ABIN, ele mandou investigar esse troço e ele foi o cara que acabou com esse negócio. E acabou com esse software em 2021. Então, peraí, como é que pode? O golpe foi em 2022, né? Ou seja, foi no final de 2022, início de 2023, segundo eles estão dizendo, né? Como é que ele está sendo acusado no negócio que é um software que estava lá? Ah, mas aí a polícia fez a busca na casa dele e encontrou arquivos no computador dele em que ele questionava a urna eletrônica. Cara, olha o absurdo. Ele não publicou nada disso, ele não falou com ninguém sobre nada disso, ele não botou essas informações em lugar nenhum. Ou seja, não é só que você não pode criticar a urna eletrônica, você não pode pensar que a urna eletrônica é falha. Não, você tem que ter o controle do pensamento que eles querem aqui, né? Cara, não tem lógica absolutamente nenhuma o Ramagem tá nesse caso, né? E até o Eduardo Bolsonaro também colocou aqui, ó, que depois de mais de um ano que eu prestei depoimento, quando descobri que sou investigado por causa de uma única pergunta feita pela minha assessora que não teve resposta. Vocês lembram que em determinado momento uma assessora do Carlos Bolsonaro mandou uma mensagem para o Ramagem perguntando alguma coisa para ele. Detalhe, o Ramagem não era mais diretor da ABIN, e aí o pessoal da imprensa fez um caso de que o Carlos Bolsonaro estava envolvido na ABIN paralela porque a assessora mandou uma mensagem para o Ramagem. O Ramagem nem respondeu a pergunta da assessora do Carlos Bolsonaro. Ou seja, um negócio totalmente absurdo, mas isso daqui gerou aquela busca e apreensão que teve em Angra dos Reis, vocês lembram? Que o Bolsonaro tinha saído para pescar cedo e aí o pessoal ficou naquele negócio, né? Que o Bolsonaro fugiu e não sei o que lá, e que acharam não sei o que. Fizeram um escarcéu na mídia em cima disso. Eles não têm nada contra o Ramagem. Para tu ter uma ideia, nessa história aqui, nessa coisa aqui, o Ramagem diz que as anotações com ataques às urnas eram privadas e não foram enviadas para Bolsonaro. E desde quando? Mesmo que não fossem, mesmo que tivessem sido enviadas para Bolsonaro, o que tem de mais alguém criticar a urna eletrônica? Eu falo isso para vocês sempre. Eu não vi problema nenhum, eu sou uma das pessoas que defendem a urna eletrônica. Ao contrário, eu acho que é uma coisa positiva para a realidade do Brasil. Agora, eu acho que é o direito das pessoas criticarem a urna eletrônica. Por que não pode? Sempre pode, sempre teve crítica à urna eletrônica, porque agora virou crime de Estado. Você está atacando a democracia se você criticar a urna eletrônica. Que lógica tem isso, né? Enfim, e de novo,
foi só o que eles conseguiram. O que eles conseguiram do Ramagem foi que tinha arquivos no computador dele, e ele próprio fala no depoimento, né, que tinham, sei lá, não sei quantos mil arquivos, é um computador que ele usava há anos, tinham milhares de arquivos ali. Tudo que a PF conseguiu achar foram 2 arquivos que tinham uma passagenzinha que ele criticava a urna eletrônica e que, segundo ele, eram arquivos que ele usava para pensamento, para esclarecer, rabiscar coisa, rascunhar coisa. Mas, de novo, eu ressalto para vocês, mesmo que não fosse o caso, mesmo que ele tivesse mandado aquilo para o Bolsonaro, que diferença faz? Não pode, então, questionar a urna eletrônica, não pode pensar diferente da urna eletrônica, tem que aceitar e não pode nem pensar na sua cabeça aí que a urna eletrônica pode estar errada. Caraca, que absurdo isso, bicho, não tem lógica nenhuma. Direito de questionar as pessoas têm, elas têm que ter. Né? Ou seja, um absurdo esse troço todo. Aí você pergunta, pô, o que o Ramagem está fazendo nesse caso, então, se ele não tem nada a ver com nada, nenhuma das reuniões, tudo que o Mauro Cid delatou, o Mauro Cid falou de um monte de reunião, um monte de documento, né? A imprensa fala o tempo todo de minuta do golpe, mas você vai ver no depoimento do Mauro Cid, tem 50 documentos diferentes. Um é um que estava no computador do PL, outro estava no computador não sei da onde, todos diferentes. Muitos, o pessoal não tem o documento, não sabe o que é. Né? O que tem do Mauro Cid é um que mandaram para ele pelo WhatsApp, uma foto de um documento. Ou seja, a imprensa vem falando esse tempo todo, é a minuta do golpe, a minuta... Ninguém sabe essa minuta, ninguém viu essa minuta do golpe, eles não têm isso. Né? Eles ficam nessa especulação de que fez isso, fez aquilo, não sei o que, mas cadê a prova, cadê a minuta do golpe? Não tem em lugar nenhum essa minuta do golpe. Né? Pois bem, e o Ramagem é menos ainda, o Ramagem não tem nada, eles não têm nada contra o Ramagem. Eu vou explicar para vocês por que o Ramagem entrou nessa história. O Ramagem entrou nessa história por 2 motivos. Primeiro, porque o pessoal queria prejudicar a carreira política dele. A imprensa bateu muito no Ramagem. Não, porque o Ramagem... Vocês sabem, o Ramagem tem uma boa votação aqui no Rio de Janeiro, foi candidato a prefeito aqui no Rio, infelizmente perdeu para o Eduardo Paes, mas é um cara muito querido aqui, tem muita chance política aqui, a imprensa quer destruir o cara. Mas nem foi essa a principal objetivo. O principal objetivo é que o STF queria que esse processo rodasse no STF. E para o processo estar no STF, precisa ter pelo menos uma pessoa com o foro privilegiado, né, com a prerrogativa de foro de função. Ou seja, precisa ter um deputado, um ministro, ou alguém que seria julgado originalmente no STF. É bem verdade que isso era uma coisa frágil pra caramba, tanto que depois o próprio STF mudou o entendimento para dizer que, não, se o Bolsonaro era presidente lá atrás, então ele vai ser julgado pelo STF. Isso é uma mudança, vocês sabem, né? Antigamente não era assim, não. Você é julgado pelo STF se você é o presidente. Se você deixou de ser o presidente, agora vai para a primeira instância. A primeira instância vai te julgar lá, você não é mais o presidente. Por que precisa ser julgado pelo STF, né? Aí, ou seja, isso eliminou esse problema, mas isso só foi depois. Então, eles queriam que esse processo todo ficasse no STF. Para isso, eles inventaram, tem que botar um deputado no meio. E aí pegaram o Ramagem, porque o Ramagem era próximo do Bolsonaro, né? E a imprensa batia muito no Ramagem. Não, vamos pegar o Ramagem para Cristo, para ser o deputado que vai justificar esse processo todo tá no STF. E é isso que você vê. Não tem nada, eles não têm nada, cara. Todo o interrogatório dele foi por causa de 2 trechos ali que tinha num documento interno em que ele criticava a urna. O que isso tem? Mesmo que fosse público, mesmo que ele pegasse esse negócio e botasse nas redes e coisa e tal, não tem lógica nenhuma. Ainda tem um pessoal dizendo aqui que o Ramagem disse que os tweets deles não representam o pensamento dele. O pessoal distorceu pra caramba essa história, tá? Tem jornal falando isso. O que o Ramagem disse é o seguinte: o meu pensamento aqui, eu fiz tweets que mostram que o meu pensamento não é exatamente esse. Isso aqui foi uma discussão realmente que eu fiz interna, uma coisa interna. Não é que o tweet não represente o pensamento dele. O tweet não representa o pensamento que está escrito no caderno, porque justamente ele está querendo provar com isso que o caderno era uma coisa, um rascunho que ele escrevia ali, um documento. O caderno que eu estou dizendo é um documento docx que tinha lá no computador dele, que ele escrevia as coisas ali como forma de argumentação, né? O tweet que ele fez, ele falava sobre, inclusive, a cooperação entre a ABIN e o TSE. Então você fala, poxa, até tem tweet meu falando o contrário do que está nesse caderno aqui, o que mostra que esse caderno não quer dizer nada, é só um rascunho mesmo que eu uso, eu não mando isso para ninguém. Né? Cara, é impressionante, só tinham isso, cara, não tinham mais nada contra o Ramagem. Toda a participação do Ramagem foi supostamente escrever num docx que ele não gostava da urna eletrônica. É isso aí, essa foi a contribuição do Ramagem para o golpe do Bolsonaro. Ele mandou esse negócio para alguém? Não, não mandou para ninguém. Ele falou publicamente sobre isso? Não, não falou publicamente sobre isso para ninguém. E, aliás, mesmo essas anotações foram feitas em 2021,
que na época havia mesmo uma PEC para você ter o voto impresso. Você lembra? Estava sendo votado no Congresso e coisa e tal, e o Ramagem estava fazendo lobby para que fosse aprovada essa PEC. Inclusive, ele elogiou o Felipe Martins, que era o relator dessa PEC lá no Congresso, elogiou o Felipe Martins, ou seja, o que ele tem a ver com golpe? Não tem nada. Ele não estava em nenhuma reunião com o militar, ele não participou de nada, ele não tinha nenhuma ligação com os acampamentos em quartel, ele não tem nada. O que esse cara está fazendo nesse processo? A única explicação é essa. Tinham que arrumar um deputado para poder dizer que era processo para o STF. Não gostam do Ramagem, porque sabem que o Ramagem é próximo do Bolsonaro, querem bater no Ramagem e colocaram o cara nesse processo. É o absurdo do absurdo. E ainda justificaram, através dessa única mensagem que mandaram para o celular do Ramagem, que ele nem respondeu e que ele já não era mais da BIM. Na época, as manchetes nos jornais aqui do Brasil eram não porque Carlos Bolsonaro faz parte da BIM paralela, porque uma secretária dele mandou uma mensagem para o Ramagem, não sei o que lá. O Ramagem não era mais diretor da BIM quando a mensagem foi mandada, a mensagem nunca foi respondida, ou seja, o Ramagem nem viu aquilo ali. Eu não sei como é que é o celular do Ramagem. O meu, e olha que eu não divulgo meu celular para ninguém, mas o meu celular, como um monte de gente acabou sabendo do meu celular, cara, tem um monte de gente que manda mensagem para mim, que eu nem leio, cara, eu não tenho tempo, eu tenho coisa que fazer, eu não vou ficar lendo mensagem dos outros, né? As pessoas que eu conheço, é lógico, eu vejo, coisa e tal, mas muita gente me manda mensagem e eu ignoro. Eu imagino que com o Ramagem aconteça alguma coisa similar. A mulher mandou uma mensagem para ele não fez nada, ele nem sabia que tinha recebido a mensagem ali. Enfim, isso é tudo que eles têm contra o Ramagem. Cara, é impressionante como é que estão forçando a barra para tentar criar um caso que não tem, só tem na cabeça desse pessoal, né? O Paulo Gonet ficou até sem jeito, porque não tinha o que perguntar. Perguntou de um caso, porque esse documento aqui, o senhor não mandou pro Bolsonaro? Não, não mandei. Mas o senhor tem certeza que não mandou? Porque o senhor está falando aqui, não sei o que lá, presidente. Não, não mandei. Mas você não mandou? Tem certeza que não mandou? Não, não mandei. Era coisa interna minha, de pensamento meu. Aí, em determinado momento, o Alexandre de Moraes entrou nas reportagens do Globo. Não porque havia desconfiança da BIM paralela e coisa e tal. Aí ele falou, ministro, isso não está no inquérito. E de fato, porque acabou que no inquérito final, lá na denúncia final da PGR, não fala nada de ABIN paralela, né? Mas ele falou, não, mas eu vou responder, e falou exatamente isso, né? Que havia aquele sistema que foi comprado na gestão do Temer, e que ele, inclusive, quando ele entrou na ABIN, ele achou aquilo muito estranho, muito preocupante, fez uma auditoria para ver se estava sendo mal usado, chegou à conclusão que estava sendo mal usado e ordenou que parassem de usar isso ainda em 2021. Ou seja, muito antes de toda a acusação de golpe acontecer. Repara como é que a imprensa fez uma lambança com isso, como queria atingir o cara. Buscaram um negócio que era de 2021 e que ele foi o cara que brigou contra, que quis acabar com o software. Não, mas o Ramagem fez a BIM paralela, estava investigando pessoas, eu não sei o que lá, que investigaram fulano, investigaram Beltrano, investigaram não sei mais quem, sem nenhuma base, nem está na denúncia da PGR. Ele respondeu a tudo, mas no final das contas, ficou estranho esse negócio. O que o Ramagem está fazendo nesse processo, né? E chegaram a investigar o Carlos Bolsonaro nisso também. Cara, é uma lambança tão grande que esse pessoal está fazendo. Bom, o Ramagem saiu muito bem, assim, eu não sei, é o que eu falo para vocês, né? O problema desse processo todo é que por mais que a pessoa se saia bem, por mais que ele explique tudo, que não tenha dúvida nenhuma, a gente sabe que na cabeça desse pessoal eles querem condenar Bolsonaro, eles querem condenar quem está perto de Bolsonaro. Então arrisca o Ramagem rodar nessa parte. Arrisca. Vou dizer o quê? Vou dizer que não tem risco disso? É lógico que tem. Por mais que seja um absurdo, ele sequer estar neste processo. Ele não tem nada a ver com nada nisso daqui. Cara, é realmente um absurdo isso. Acabou a justiça no Brasil. Virou perseguição política pura e simples. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.